Salve, ilustríssimos e ilustríssimas doutores e doutoras, muito boa tarde. Nós temos aí vários professoras que são advogados, advogadas. O meu muito obrigado aí pela companhia agradabilíssima. Esses alunos maravilhosos, né? Tô olhando aqui para o Theo Monteiro. Theo Monteiro estava recordando aqui outro dia a sua nota. E eu fiquei muito feliz com a nota que o Theo Monteiro tirou na prova. Fico muito feliz, eu vejo o seu esforço, o esforço de vários outros alunos. Professor, desculpe estar lhe incomodando, não é incômodo nenhum, pode colocar lá a sua mensagenzinha, a sua dúvida. E muitas das perguntas que me fazem lá no meu Instagram, né, no meu Instagram, como gostam de chamar aportuguesadamente, eu transformo aqui, ó, em situações práticas da aula. Eu trago aqui em questões, tá? Para você ver, tudo, não ache, vá pensar, é uma dúvida boba, professor. Ou me desculpe que eu não entendi. Não, não peça desculpas, nenhuma dúvida é boba. Tudo é válido, tudo a gente coloca. Entendeu? Como é que sim? Como é que você vai dizer para uma criancinha? É lindo, né? Quando a criança está aprendendo a falar, ele vai falar formiga? Não, ele diz chumiga, né? O que é que a gente tem que fazer? Vai repreendê-la ou você vai falar junto com ela da forma correta? Então é assim, gente. O nosso processo de aprendizado, ele é constante, tá? Ele é constante. Mesmo que saibamos de algo, é sábio pararmos para ouvir, porque é interessante sabermos por onde a outra pessoa aprendeu, qual é o ponto de observação desta pessoa. Tá? Dalai Lama, ele diz numa quotation em inglês, eu traduzi uma época desta, que ele diz que quando você fala, você apenas repete aquilo que provavelmente já saiba. Mas, se parar para ouvir, de repente, terás a possibilidade de aprender algo novo, ou que pensava saber. Não é interessante? Então, vamos lá, meus queridões. Estamos juntinhos, né? Com chuva ou sem chuva, estamos juntinhos. Nós passamos aqui o primeiro momento da aula falando sobre as questões atinentes, não é, ao direito constitucional, à Constituição, características, definições, conceituações, não é, alguns mnemônicos para facilitar aí a tua vida, a nossa vida, e sempre nós vamos estar aqui deixando bem tranquilo a tua tarde de estudo. Né? Nós vimos que o conceito que nós usamos é o do professor José Afonso da Silva. Ele fala que direito constitucional é aquele ramo do direito público que ele expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Não é? O objeto, lembra lá do Dirley? Pois é. Ele diz que o objeto do direito constitucional, né, ele traz como o conhecimento e estudo científico e sistematizado das normas, das instituições que definem a Constituição do Estado. E iniciamos o primeiro momento da aula, meus queridos, falando sobre as espécies, né? O direito constitucional especial, positivo ou particular. Vimos o direito constitucional comparado e o direito constitucional geral. Aí falamos um pouco de ordenamento jurídico, não é? Falamos um pouco aí sobre o que é que o direito constitucional trata de disciplinar e sistematizar, não é? Um pouco do direito público e do direito privado. Direito público, ele está subdividido em interno e externo. Nós vimos que direito público interno, aí tem direito constitucional, administrativo, penal, tributário, processual, né? O externo, direito internacional público, tá?
E aí o privado nós vimos, né? Nós temos aí civil, trabalhista, nós temos comercial e o próprio direito internacional privado. Pois bem, senhores, até chegarmos agora nos direitos e garantias. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, desses incisos, nós vamos falar um pouquinho, né, do que tratamos aí eu costumo dizer que é um dos artigos mais importantes, principalmente para quem vai iniciar uma linha de trato argumentativo, dissertativo argumentativo. Todo professor de redação que eu conheço, quando a gente vai trabalhar juntos, né, quando nós vamos ministrar aula para o ensino médio, e vamos falar de linguagem, e vamos tratar aí de língua estrangeira, interdisciplinaridade com o pessoal da língua portuguesa e da redação, uma das primeiras coisas que eles me pedem é para fundamentar, não é, esses princípios básicos e fundamentais da sociedade. E aí sempre a gente leva à baila a questão do artigo 5º e os seus incisos. Então, lembra que tem um mnemônico muito fantástico que eu falei na aula atrasada. So si diva plu. Vou repetir. So si diva plu. Tá? Vocês vão ver esses mnemônicos, depois eles ficam igual musiquinhas na nossa cabeça. So si diva plu. Outro que é muito legal, que eu encontrei num artigo muito bem escrito, é um que diz via prole ser igual. Via prole ser igual. Eu fico pesquisando essas coisas para facilitar a tua vida aí. Né? Então, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e é por isso que você às vezes vai se deparar com isso aqui, ó. Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB. É a nossa mesma, tá? Então não vai estranhar. Então, denominada de Constituição Cidadã, porque nós vimos que foi logo naquele período da redemocratização, onde solapara todos os... Não se falava dessas garantias. Então, um clamor da sociedade brasileira, né, eclodiu naquele período. E aí, obviamente, o legislador, né, cravou e positivou. Por isso que é chamado de Constituição Cidadã. Esse momento histórico, ele trouxe esse nome carinhoso para a nossa Constituição aí, de 5 de outubro, né? Ela completou mais um aninho de vida. Por possuir ampla proteção aos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais são aqueles derivados da própria existência humana. É por isso que os senhores vão ouvir muito, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Eles se colocam acima de toda e qualquer norma. Então, são chamados de princípios supraconstitucionais. Então, eles se colocam acima de toda e qualquer norma. Os princípios supraconstitucionais. O foco, o objetivo maior é proporcionar, assegurar condições de liberdade individual, sobrevivência, valorização social. Olha que legal, né? Valorização social. Sendo assim, o artigo 5º, né, ele tem os direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vamos falando aí das cláusulas pétreas que eu disse para vocês. São aqueles direitos, né, imodificáveis, irreformáveis, insuscetíveis de mudança formal, ou seja, imutáveis. Lá no artigo 60, ele fala da EC. EC, o que é isso, professor? Emenda Constitucional. Olha aí, Théo Monteiro. Né? Nesse parágrafo diz o seguinte, que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir, olha só,
os direitos e garantias individuais. Nem se cogita isso. Então, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Daí você tem tá vendo aí? A prole ser igual. Gostei muito aí desse mnemônico da pessoa que tão bem escreveu esse artigo. Então vamos um pouquinho adiante. Muitos das questões, senhores, eles são retratados da letra da lei. É chamado de lei seca. Tem questões que, pelo simples fato de você já ter lido a lei, os incisos, né? Você vai conseguindo, através do feitio dessas questões, uma paridade de informações que elas não podem mudar, gente. Que se muda uma vírgula, você já vai dizer, rapaz, está errado, por conta do conhecimento que se tem da própria lei. Então, nós vamos explorar aqui alguns artigos e os incisos. E aí fica a dica de leitura, tá? Dos artigos e das questões que nós vamos aqui responder. Tá? O que é que nós temos de interessante nesse primeiro? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição. E aí nós tivemos, nesse pré-requisito, tá? Várias manifestações, elencando aí a questão do princípio da igualdade, tá? Elencando-se aí a proteção máxima. E estudamos, inclusive, a Lei Maria da Penha, dentro lá daquilo que se preconiza como a teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale. Nós vimos ela e a Lei do Inquilinato, como exemplo de questão. No seu inciso 2, ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é o princípio da legalidade. Para quem está aí, né, fazendo o conhecimento do direito penal, do processo penal, vocês vão lembrar muito que ele vai falar do princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? No seu terceiro diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aí, o que se preconiza, né, aquelas blitzes, onde se tem aí prenúncio de maus tratos, de tortura, não é? De situações análogas a de escravo, tá bom? Lá no quarto diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, e é por isso que quando eu vi aí no chat do IPTV agora há pouco, né, as pessoas falando sobre se manifestar livremente, né, agora há pouco eu vi alguém colocar aí um pouquinho, se hoje existisse essa possibilidade, né, lá de Barras isso veio, de dar nossas opiniões, seríamos ameaçados pela própria sociedade, falando aí sobre as questões atinentes a que hoje devemos tomar muito cuidado, não é, ao nos manifestarmos. Então, quando eu, na minha ignorância, eu tento, né, selar a tua visão, eu estou indo de encontro ao artigo 5º e a esse inciso aqui, É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, como é que eu vou expressar o meu ponto de vista se eu não me identificar? Agora, essa possibilidade de manifestação livre do pensamento,
eu tenho que tomar cuidado, porque há outros códigos que eles dizem perfeitamente que a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade de me expressar, ela não pode ser, não é, utilizada para corromper o outrem, para denegrir outrem. Eu não posso invadir a esfera. Lembra lá do módulo 1, onde nós falamos a zona de contato entre direito e moral e as correntes? Pois bem, é aí onde as pessoas também estão se equivocando. Elas extrapolam, e a partir do momento que se extrapola, meu povo, aí sim a coisa vira contra você. Até quando você estiver vendo lá no direito penal a questão de você vai literalmente manter longe, né, um mal injusto com aquilo que você tem dos meios, mas se você ultrapassa aquele reverberar, você passa a deixar de ser vítima e passa a ser o algoz. E aí, na ocasião lá do módulo 1, eu dei até aquele exemplo, né? Que o cara foi assaltar lá um cidadão, e o cidadão entendia muito bem de artes marciais, né? De lutas, e eu até usei como exemplo o professor Adalto, que na época nos acompanhava aqui, né, Théo Monteiro? Não sei se você vai lembrar. E aí, ele deu lá um golpe pesado no meliante, o meliante já completamente sem movimento, porque caiu já sem ter percepção do que estava acontecendo, ele foi lá e deu lá 2 chutes na cabeça do cidadão, não é? Porque até então todos nós somos tidos assim, cidadão, todos nós temos direito. Infringindo ou não infringindo as limítrofes jurídicas, todos nós temos direito. Todos. Certo? Então, olha só, é assegurado. Eu não sei se vocês lembram que eu dei esses exemplos lá no módulo 1. No artigo 5º, inciso 5º, ele diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, né? Além da indenização por dano material, olha lá, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Grande Adalto, olha ali, viu? Grande Adalto. É porque eu não tinha visto você ainda aqui no chat, Adalto. Satisfação honrosa, meu querido. Forte abraço para você e toda a turma. Tá? Então, olha só. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Né? Ou à imagem. Pois é. Com essas chuvas, então, né, Adalto? Aí o negócio tá sério aqui na nossa região do Piauí. Muitas chuvas aí. Eu vejo só os avisos, né? Chuvas fortíssimas. Hoje pela manhã também vários polos disseram que lá estava uma chuva muito, muito complicada. Mas estamos juntos. Contem com a gente aqui, gente, viu? Qualquer coisa, o material que atrasou aí, você não entendeu algo, pode mandar lá para o meu Instagram. Tem muitos alunos aqui que tem o meu contato aí dos grupos de WhatsApp dos professores. Pode mandar lá que a gente manda o material para você, para a gente debater na próxima aula e tirar as dúvidas. Tamo juntinho. Mais uma vez, querido, sempre bom falar com você, professor Adalto. Olha lá, senhores, artigo 6º, me lembrei da dúvidazinha do menino de hoje de manhã. Ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, o Estado laico. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva. Percebeu aí? A dúvida dele foi aí, eu enviei para ele esse textozinho da CF. E ele acertou de primeira a questão. Que é muito legal isso, tá? Então, olhe para cá.
ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou até mesmo política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olha como é lindo o texto. Rapaz, é formidável. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Aí, nesse material tinha assim, e os artistas? E aí eu fiz peguei um recorte aqui de um acontecimento que eu falei para vocês lá no módulo 1, e eu me lembrei de, rapaz, tá aqui esse material que eu quero levar, que vai ficar muito legal dos meninos verificarem. Diz o seguinte aqui no artigo lá do Código Civil, que a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão, olha só, poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Aí o cara tá vendo lá, né? Eu tô vendendo a tapioca Natel. Não vai pegar esse nome. Aí eu vou pegar, coloco o nome de um fantástico desses que está aí, né, a nível mundial. E aí o meu negócio começa a bombar. Rapaz, a tapioca, antes chamada, a menina que tapioca boa, e agora é a tapioca desse famoso aqui. Eu não sabia que ele vendia tapioca. Não, essa daqui era a tapioca antes chamada tapioca Natel. E ele trocou o nome agora, ó, disparado, vendendo aí para todo o Brasil. Agora começou a vender para fora. Tapioca, que antigamente era ex-tapioca Natel. Ele viu que não pegou o nome, botou o nome de um fantástico desse aí, com uma fotozinha. Aí o caboclo viu, o cidadão disse assim, epa, não quero minha imagem, não quero meu nome, minha marca atrelada disso aí não. Nem conversou comigo, jovem. É jovem. Né? Exatamente, o famoso beiju. A Adalto aí é da... Então, tamo junto. Adalto, eu ainda chamo beiju, sabe? É porque eu achei que se eu chamasse aqui beiju, o pessoal ia dizer, o professor tá das antigas ainda. Tá falando, ele tem que falar tapioca, mas eu chamo beiju, sabe? E diga-se de passagem, pensa num trem bom, né? Beiju, cuscuz, eu sou das antigas, eu gosto, tá? E, gente, assim, e eu não sei você, amigo Adalto, mas eu sou de uma época que cuscuz eu gosto de comer aquele feito no prato. Alguém aqui conhece? Para mim não tem um cuscuz melhor do que esse, não. Então, olha, professor, e que caso foi esse, hein? Eu falei para vocês, tá aqui o recorte, ó, lá da Gazeta do Povo, da época, tá? Tá aqui, ó, gazetadopovo.com.br, vida pública, justiça, direito, conteúdo, tá aqui, uma lei, muitas dúvidas. Na época, até os dias de hoje, nós temos aí o avançar dessa lei. Nós temos hoje outras situações que aconteceram e que vieram, né, a dar guarida jurídica àqueles que estavam em evidência ou foram, de certa forma, acometidas por isso aqui, ó. Em dezembro de 2012, até então presidente Dilma Rousseff, a lei 12.736, ela foi sancionada. Ela era conhecida na época como a lei Carolina Dickmann, né, que entrou em vigor lá naquele período. A norma acabou apelidada com o nome da atriz, pois a sua aprovação foi estimulada depois do vazamento de fotos íntimas dela naquele período lá. Eu não sei se vocês vão relembrar disso, né? Mas com essa atriz aconteceu isso lá em 2012. Eu digo isso porque tem muitas pessoas aqui, alunos que são jovens, muito jovens. Ela levou um dispositivo para conserto e, obviamente, lá nesse dispositivo travado constava de certos arquivos pessoais, né, de caráter e fórum íntimo, e aí caiu aí, infelizmente, nisso.
a divulgação disso. E até então não se tinha nada que dissesse assim, um mecanismo jurídico que viesse a proteger pessoas que são vítimas dessas circunstâncias. Hoje, nós temos até posicionamentos jurídicos contra, por exemplo, a vingança de Romeu. Né? Você tem lá a vingança, procura lá, bota aí depois na internet, tá? Os crimes de vingança, sei lá, vingança de Romeu, vingança de Julieta. Coloca aí para você verificar como é legal essa leitura. Vê lá o que é sexting, o que é sextortion, vocês verem aí a amplitude, né? Veja como as questões inerentes à lei de proteção dos dados, à lei, né, que era apelidada como Marco Zero Digital, há muitos anos atrás, veja a importância e o quanto se evoluiu até os dias de hoje, tá? E aí nessa leitura vocês vão ver que muito se fez, inclusive de iniciativa de outros grandes centros extra-Brasil. E nós aproveitamos o gancho. Então, olha só, senhores. A casa, senhores, ela é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode adentrar a casa sem o consentimento. A Joara pegou, derrubou aqui a parede. Vem cá, o professor Natel está aqui dentro, eu vou ficar aqui esperando ele. Se ela não teve meu consentimento, entre aqui, Joara, vamos tomar um cafezinho, tá? Aí não pode, né? Não pode. Aí, olha só o tamanho da encrenca que a Joara arrumou para mim. Veja só, Joara não quis entrar, né? Minha convidada de honra. Aí o meu diretor disse assim, outro dia para mim, rapaz, entraram lá uns convidados, sem serem convidados na minha casa. Olha aqui, meu diretor. Olha onde o senhor estava aqui. Ó, onde é que o senhor estava? Resguardado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso, olha só, 11º, inviolabilidade do domicílio. Você olhar para o cidadão, me diga que eu te convidei? Não convidei não, né? Isso, Theo, só que aí, nesse quesito que você está falando, aí já tem a questão dos direitos de imagem e tem também a questão dos direitos autorais, que é uma outra linha que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente. Mas você, como sempre, muito, muito bacana as suas ponderações. Perfeito aí, viu? Ah, professor, me diz aqui uma coisa. Salvo em caso de flagrante delito. Aí, obviamente, é flagrante. Né? Salvo desastre, a casa está lá em chamas. Ei, senhor, eu posso entrar aí para te salvar e se o cabo estiver desmaiado, se a família toda estiver encrencada dentro de um quarto, né? Ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Olha aí, por determinação judicial. Bota mais. Tá? Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em sua dependência, pena de detenção e etc. Aí vem assim, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observação das formalidades legais para efetuar prisão ou diligência, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de acontecer. Perceberam? Então vão aí observando essa questão, né? Essas questões inerentes a ter um cuidado, tá? Com esses excetos, com essas pequenas coisinhas. Tá? Então, resumindo, vamos já fazer aí algumas questões. Vamos lá, meu povo. Direito. Ela é uma norma de conteúdo declaratório. Não confundir, não é? Não confundir direitos e garantias fundamentais. Tá? Elas não são expressões sinônimas. Então, direito, ele é uma norma de conteúdo declaratório. São normas que declaram a existência de um interesse, de uma vantagem. Por exemplo, olha aí o direito universal, direito à vida, à propriedade, né? Aí já vamos vendo aí a diferença de direito natural e direito positivo. Para cá, por outro lado, garantia é uma norma de conteúdo assecuratório.
ela vai assegurar essa declaração, que é o direito. Por exemplo, habeas corpus, que é também chamado, apelidado de remédio constitucional ou pílulas constitucionais. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, quais são essas pílulas, tá? Quais são as gratuitas, para que servem. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. E isso tudo, senhor, para dizer que os direitos e garantias, eles são fundamentais, porque são imprescindíveis. E aí eu vou solicitar o meu ilustríssimo diretor que coloque lá numa questãozinha para nós, para a gente fazer aqui, tá? Então, gente, pega esses tópicos que alguns alunos já me mostraram como é que eles estudam. Eles dizem, professor, eu fico prestando atenção na sua aula, eu fico anotando por tópico o slide, e quando a aula fica disponibilizada, eu vou lá, revejo a aula, tá? E fico anotando os principais pontos, e aí eu procuro tirar as dúvidas durante as aulas. Isso é o máximo. Então, por isso que eu digo, você tem como mandar dúvidas, questionamentos, curiosidades, fique à vontade, mande para mim, tá? E aí eu já coloco no slide da semana subsequente. Porque o importante aqui é nós termos muitas informações e treinar com vocês adequadamente, de uma forma tranquila, né? De uma forma bem legal, para vocês sentirem prazer em estudar, porque estudar realmente pode ser leve. Tá? Não sei se vocês já ouviram esse momento aqui do canal Educação, né? Que estudar pode ser leve. E é verdade. Então vamos ao primeiro desafio. Questão agora de 2022. Quanto aos direitos fundamentais, individuais, constantes na Constituição Federal do Brasil, assinale a alternativa correta, tá, gente? Ele quer a correta. Lembre-se, é letra da lei. E vamos aí para o momento dicas, né? Dicas, igual o Theo Monteiro está colocando ali, as dicas do mestre. Então cola nas dicas que com certeza tem cheirinho de prova. 2 minutos na tela. Salve, salve! Estou vendo ali letras maravilhosas. Muito obrigado aí a participação
Vamos lá ver. De fato, essa daí, ó. De fato. Parabéns. Letra E. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bacana. Tá? Letra A. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, cabendo à lei estabelecer o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Tá vendo aí? Ou um ou outro não, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem consentimento do morador, mesmo que para prestar socorro, não. Salvo, né? Aí tem lá os casos, né? Flagrante, um crime em curso, tudo bom, Bocaino? Tá? Olha aqui, ó, errozinho. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte em qualquer situação. É assegurado a todos o acesso à informação. Vocês vão ver lá, vocês vão ver situações, né, que você pode até, inclusive, usar o habeas data. Você vai ver. A criação de associações. Vixe, ó. Aí é aquele negócio. Como é que ela é feita, tá? Das associações. Nós visualizamos esse material aqui lá no módulo 1. Aí ele fala de cooperativa. Aí diz, ó, dependem de autorização dos órgãos competentes, sendo vedada, todavia, a interferência estatal em seu funcionamento. Vixe, mas misturou foi tudo. Tá? Então, parabéns aí. Letra correta é a letra E. Vamos agora, meu ilustríssimo diretor, deixar aí 2 minutinhos na tela. Por favor, última questão da nossa tarde. Opa! Somos dois, meu diretor. Somos dois. Exatamente, grande Theo Monteiro. O Theo Monteiro, ele colocou ali, professor, eu acho que isso apresenta uma falha. Né? Tudo bom, Dejinha? Pessoal aí que tava com chuva aí bem extensa aí, tudo bom, Bocaina? Então, que bom que vocês estão aí dando um alôzinho. De fato, viu, Theo?
é uma lei federal, até mesmo porque, olha só, tá, ó, relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, ele vai pedir o quê? Olhe lá. A localização de usinas que operarem com reator nuclear deverá ser definida, olha só, lei estadual e lei municipal. Aqui, com certeza, ele teve um conflito de competência. Né? Você ia ligar logo, você desconfiou. Então, o negócio tá errado, professor. Tá errado demais isso aí. É errado. Certinho? Erro. Você vai ver isso aqui lá no artigo 225, parágrafo 6º, que eu já coloquei aqui para você. Parágrafo 6º, artigo 225 da nossa Constituição Federal. Tá? Ele diz o seguinte, artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Não é só nosso, não é só do governo, é responsabilidade nossa para as presentes e futuras gerações. No seu parágrafo 6º, ele fala explicitamente sobre as usinas que operem com reator nuclear deverão ter a sua localização definida em lei federal, sem que não poderão ser instaladas. Ou seja, tem lei federal, vai adiante. Não tem, então não tem condições. Certinho? Então, gente, eu te espero na próxima semana com muito mais informações e muito mais treino para você aqui no curso técnico Serviços Jurídicos. E até breve.